Olá, eu me chamo Divana Valente e eu sou psicopedagoga aqui no MAS. Então, o meu trabalho que eu desenvolvo aqui com as crianças e também com adultos e idosos é estimular o cognitivo. A psicopedagogia ela não se frita somente em partes pedagógicas, como as pessoas pensam, então como seria um reforço. Ao contrário, a gente auxilia no processo de desenvolvimento cognitivo, das funções executivas, todas as áreas, de idades. A pessoa chega aqui com algum tipo de dificuldade cognitiva e a gente vai lá e estimula o cognitivo, trazendo atividades específicas, dificuldades específicas que essa criança, esse jovem ou adulto apresenta com a gente. Então, atividades de atenção, concentração, memória. A gente começa também a dar início ao processo de leitura, ao processo de alfabetização. A gente encontra bastante crianças, no caso, no geral, dificuldade na atenção, na concentração, na memória, principalmente quando a questão da atenção e concentração. Porque quando você não tem uma boa atenção, uma boa concentração, você não tem memória. Você não consegue fixar naquilo que você está sendo no espaço em geral. Então, isso afeta você futuramente nas outras áreas do seu cognitivo, que no caso é a memória, a sua percepção visual. Então, a gente trabalha muito isso, com o público em geral. Os pais, até mesmo as pessoas em si que conseguem identificar em si algum tipo de dificuldade, percebem quando estão resolvendo situações do seu dia a dia. No caso, as crianças fazendo o dever de casa, o dever na escola, os professores começam a perceber uma diferença, a criança não consegue muito tempo prestar atenção nas coisas, compreender o que está sendo pedido. E aí os pais começam a procurar ajuda para isso, porque percebem que há alguma coisa diferente aí. No adulto, quando não consegue focar por muito tempo em alguma coisa, você percebe que a atenção é baixa, a concentração é baixa, a memória também das coisas. Então você percebe que há uma dificuldade, então os pais, a pessoa em si, quando reconhece, procura, no caso a gente, quando tem esse tipo de dificuldade. Antes de chegar aqui, ele precisa primeiro identificar, a dificuldade em si. E aí ele passa primeiramente, ele vai para o neuro, então o neuropediatra vai lá identificar certa dificuldade. Ou às vezes não passa por lá, já vem direto aqui. Passa por uma anamnese e aí é encaixado na agenda, no caso, na psicopedagogia por conta dessa dificuldade que apresentou. Quando acontece isso, a gente faz um rastreio. Como seria esse rastreio? Primeiro a gente faz um momento de pareamento com a criança, da gente criar um vínculo com essa criança, com esse jovem, com esse adulto. E depois a gente começa a avaliar ela. Avaliar de que forma? Avaliar em atividades simples, no brincar, no questão de se organizar suas coisas, na conversa em si para ver como é que ela interage, no prestar atenção. E aí a gente já começa a perceber se há uma dificuldade ou não. E aí depois a gente começa a aplicar alguns testes da psicopedagogia em si, para poder avaliar essa criança. Então, no caso, nos aspectos gerais, na parte matemática, de raciocínio lógico, de resolução de problemas, em leitura simples, a questão da atenção, da concentração, memória, percepção visual. Então, tudo isso a gente começa a avaliar aqui, para a gente poder fazer fechar esse rastreio, essa avaliação e poder dar uma devolutiva aos pais. A partir daí, eles levam possíveis encaminhamentos até mesmo para outras áreas, que às vezes essa atenção, essa concentração, essa memória, esse processo, digamos assim, mais lento na aprendizagem, quando é o caso, às vezes necessita de outras áreas também. É uma comunicação entre os profissionais que ajuda nesse processo. É importante ressaltar que a evolução acontece de criança para criança, adulto para adulto, porque cada sujeito tem a sua subjetividade, o seu processo de aprendizagem. Alguns podem ser mais rápidos, outros mais lentos, mas eles vão ter a evolução que nós esperamos, dentro daquilo que foi planejado. Para a gente mostrar, a gente primeiro precisa fazer o trio, que eu chamo que é muito importante. Não é somente a terapia, mas precisa ter a terapia, a escola e a família. Porque não é somente chegar
da clínica e pedir a terapia em si para a dificuldade que está sendo esperada ser trabalhada. Mas é você fazer que isso seja trabalhado nos outros espaços também que essa criança convive. Então, é interessante que, para que aconteça essa evolução, esse trio seja totalmente despertado, né? A terapia, a família e a escola. Mas, no modo geral, dizendo, a gente precisa, aos poucos, fazer um feedback do que foi trabalhado dentro da terapia em si e pedir para que os pais tentem fazer alguma parte em casa, dar ideias, né, dar ideias de materiais, para que possa continuar essa estimulação cognitiva em casa. E aí eles vão conseguindo acompanhar o processo de evolução dessa criança, desse adulto, desse idoso também. A partir do momento que você sentir dificuldades em funções simples do seu dia a dia, como se organizar ao levantar, fazer a sua rotina, ou até mesmo você identificar no seu filho, num colega, no sobrinho, é interessante você procurar ajuda. De que forma? Você pode ir, de acordo também com a sua faixa etária de idade, no neuropediatra, você pode ir no neuro, né, e falar o que está acontecendo, né, com você, o que você tem percebido de diferença e depois pedir um encaminhamento para as terapias em si. Ou você já pode vir direto, né, a partir de um clínico geral também, você pode pedir um encaminhamento e já procurar aqui, que a gente faz a avaliação e começa o seu processo terapêutico aqui.